passando pelos neurônios, né? Perfeito, Glaucia. Então vamos lá. O hipotálamo possui neurônios chamados magnocelulares que projetam seus axônios para dentro da neurohipófise, formando a neurohipófise. Esses neurônios, eles produzem aqui no hipotálamo, esse aqui produz o hormônio antidiurético, ou vasopressina, ou ADH, e esse aqui produz a ocitocina. Eles produzem aqui no corpo celular, dentro do hipotálamo, mas enviam esse hormônio até a terminação nervosa. E aqui esse hormônio é liberado, tanto o ADH, em situações específicas, quanto a ocitocina. Então vamos lá. Se eu disser então que a neurohipófise produz os hormônios ADH e ocitocina, está incorreto, porque ela não produz. Quem produz é o próprio hipotálamo aqui, ó, o corpo celular dos neurônios magnocelulares, que estão no hipotálamo. O correto, então, deixa essa frase ficar melhor para vocês. Os hormônios ADH e ocitocina são liberados pela neurohipófise, na neurohipófise. Então, eles são liberados na neurohipófise, mas produzidos onde? No hipotálamo. Por quê? Porque o neurônio magnocelular produz o hormônio aqui, mas ele só vai liberá-lo pela terminação nervosa. E a terminação nervosa do neurônio magnocelular está na neurohipófise. O axônio dele forma a neurohipófise. Então, muito cuidado. A ADH e a ocitocina são hormônios de origem central produzidos por neurônios presentes no hipotálamo e liberados na circulação sanguínea na neurohipófise. Por quê? Porque esses neurônios projetam seus axônios para dentro da neurohipófise. Professor, para que ADH, para que ocitocina? Vou começar com a ocitocina, que é o mais simples dele. Ocitocina, gente, embora existam várias conversinhas aí na internet, que ela é o hormônio do amor, não há nenhuma comprovação científica disso, tá? Que a ocitocina seja um hormônio ligado à criação, né? A gênese do sentimento que a gente... esse sentimento afetivo aí que a gente chama de amor. Então não tem nada disso comprovado cientificamente. O que nós sabemos que é função biológica da ocitocina? Por que esse hormônio é produzido no hipotálamo pelo neurônio magnocelular e liberado aqui na neurohipófise, na terminação nervosa? A ocitocina, normalmente, ela é produzida em mulheres no final do período gestacional. No final do período gestacional, e aí ela vai continuar sendo produzida do período do parto, especialmente ao pico dela, e no pós-parto. Então, a gente pode dizer que a ocitocina, quem quiser anotar aí, ó, ela é um hormônio do periparto. O que é periparto? É um período que compreende um pouco antes e um pouco depois do parto, incluindo o parto. Então, nem é um hormônio produzido só antes, nem só durante, nem só depois do parto. Ele é produzido um pouco antes, durante e depois do parto. Quais são as funções da ocitocina? Por que esse hormônio é produzido? Ele é produzido no final da gestação, gente, por quê? Porque ele vai estimular contrações uterinas. Então, a ocitocina, quando age sobre o útero da mulher, no final da gestação, ela vai induzir a contrações fortes no útero. E a mulher vai romper a bolsa e entrar em trabalho de parto. Por que então, gente, que a ocitocina... Ah, professor, mas por que a ocitocina não está sendo produzida desde o começo da gestação, desde o meio da gestação? Por que ela só pode ser produzida no final? Qual seria o problema de eu produzir a ocitocina um pouco mais cedo, ali no 5º mês, no 6º mês? Ia Se fazer ela contração a contração muscular, a contração uterina, teria um parto prematuro. Exato, geraria um parto prematuro, não quero isso. Então, a ocitocina deve mesmo ser fisiologicamente produzida só quando o bebê já está completamente formado, né, no final da gestação, ali por volta da 36ª semana. Outro papel da ocitocina, agora no pós-parto,
é estimular a ejeção do leite. Cuidado com isso, tá? O leite já está produzido. Você olha para a mulher ali no pós-parto, os seios dela estão gigantes, volumosos, já estão cheios, repletos de leite. Só que eles ainda não estão minando o leite ainda não está saindo pelo bico do peito. Então, a ocitocina vai estimular a ejeção do leite, que o leite saia da glândula mamária e venha em direção ao exterior para que o bebê possa se alimentar dele. Gente, sabendo agora as duas funções da ocitocina, e sabendo que é um hormônio produzido diretamente pelo hipotálamo, o que vocês acham que estimulou o hipotálamo a produzir esse hormônio? Tem que pensar, é um raciocínio mais difícil. Mas o que vocês acham que precisa acontecer? Que informação que chega para o hipotálamo para ele pensar assim, opa, hora de produzir e liberar ocitocina. Como a gente falou, ele não é um hormônio produzido a qualquer momento durante a gestação. Então, em que momentos que como é que acontece no corpo da gestante para estimular o hipotálamo e ele detectar que é hora de produzir ocitocina? Alguém vai sugerir alguma coisa? Gente, como nós conversamos há pouco, não faz sentido produzir ocitocina no começo da gestação, quando o bebê ainda não está completamente formado, porque a ocitocina vai induzir contrações uterinas e a mulher vai entrar em trabalho de parto antes da hora, vai ter um bebê prematuro, e esse bebê pode até falecer por conta disso. Então, eu não desejo isso. Portanto, gente, os movimentos, o peso do bebê já completamente formado, quando ele atinge o peso máximo, quando ele já começa a se mover aqui de uma forma intensa, já sinalizando que ele está completamente formado e pronto para nascer, esses estímulos intrauterinos são enviados por terminações nervosas até o hipotálamo. O hipotálamo interpreta que está na hora de produzir ocitocina para iniciar o trabalho de parto. Outro estímulo que vai fazer a mulher produzir bastante ocitocina é colocar o bebê no peito. A sucção do bebê, a tentativa dele de retirar leite da mama da mãe, vai fazer com que a produção da mãe de ocitocina aumente significativamente. Então, a própria sucção é um estímulo que os neurônios vão conduzir, né, os nervos sensitivos vão conduzir até o hipotálamo para que ele aumente a produção de ocitocina. Então, com esse primeiro eixo que vocês acabaram de aprender, eu quero que vocês entendam que vai ser sempre essa a dinâmica da nossa aula. O que estimula o hipotálamo, uma vez estimulado, que hormônio o hipotálamo produz ou estimula a produção, e qual a função desse hormônio no corpo. Nós começamos com o hormônio neurohipofisário, a ocitocina, que de fato só é liberada na neurohipófise, porque ela é produzida mesmo no hipotálamo. O hipotálamo, quando recebe estímulos, recebe informações, né, de que o bebê está completamente formado, ou de que o bebê está tentando retirar leite da mama, o hipotálamo maximiza a produção de ocitocina, levando ao surgimento das contrações uterinas que vão provocar o trabalho de parto e também a ejeção de leite durante a lactação. Então é um hormônio todo feminino, né? A ocitocina ligado a esse momento aí tão importante da vida de uma mulher, que é o parto. Então o parto, pós-parto, periparto, a ocitocina é um hormônio que tem seus níveis elevados na mulher nesse momento. Vou passar agora para a gente conhecer o nosso segundo eixo neuroendócrino. O segundo eixo é o eixo
formado pelo outro neurônio magnocelular, que é o produtor e que vai liberar aqui na neurohipófise o hormônio antidiurético ou vasopressina, o ADH. Então vamos lá, qual é o papel do ADH? Por que a ADH faz no corpo? O nome dele já diz, né? Ele tem 2 nomes, e cada um dos nomes dele diz uma função biológica dele. Então, pelos nomes, se você decorar que ele é o antidiurético, o nome já diz, ó, ele está atrapalhando a diurese, ele é contra a diurese. O que é diurese? É eliminar urina, urinar. Então ele é anti-urina, antiprodução de urina. Então quando eu estou produzindo hormônio antidiurético, ele age nos meus rins, aumentando a reabsorção de água. Então os meus rins reabsorvem bastante água e eu perco pouquíssima água na urina. Faço uma urina bem concentrada, ou seja, eu vou demorar a urinar, porque eu quase não estou formando urina, eu estou reabsorvendo a maior parte da água, que iria ser perdida na urina, mas agora não vai mais, porque o antidiurético não deixa. Ele age nos rins, aumentando a reabsorção de água para a gente não perder água. Pensando nisso, gente, vocês acham que esse hormônio antidiurético, produzido pelo hipotálamo e liberado na neurohipófise, ele é produzido quando a gente está bem hidratado, ou ele é produzido quando nós estamos desidratados? Desidratado. Desidratado, né? Por quê? Porque o hormônio antidiurético está agindo lá nos meus rins, não me deixando perder água. Ele entende que eu estou desidratado e que eu não posso perder água. Se ele estivesse estimulando a produção de urina, ele estaria estimulando a perda de água, ou seja, aumentando a desidratação. Então, não. O hormônio antidiurético age nos néfrons aumentando a reabsorção de água. Então, ele tem efeito de reduzir o volume de urina, reduzir a perda de água, nos deixar melhor hidratados. Qual é o outro nome do hormônio antidiurético, o ADH? Ele também é chamado de vasopressina. Vaso, de vaso sanguíneo, pressina, de pressão. Então, ele é um hormônio que também faz o que nos vasos sanguíneos? Aumenta a pressão arterial, aumenta a pressão nos vasos, porque ele provoca vasoconstrição. Então, quando eu produzo ADH, ele promove vasoconstrição e aumenta a minha pressão arterial. Dito isso, gente, vocês acham que o que vai estimular o hipotálamo a produzir e liberar ADH? Vai ser uma pressão alta ou uma pressão baixa? O hipotálamo precisa detectar para ele entender que ele precisa produzir e liberar ADH. Pressão alta ou pressão baixa? Pressão baixa. Baixa, porque o ADH aumenta a pressão. Então ele conserta a pressão baixa. Então, quando o meu hipotálamo detecta pressão baixa e desidratação, que hormônio que ele produz? Pressão baixa e ou desidratação. Que hormônio que ele vai produzir? ADH. ADH. Quais as funções do ADH no corpo? Quais as funções dele no corpo, gente? Reabsorção renal de água e vasoconstrição. Vasoconstrição. Qual que é a consequência de eu aumentar a reabsorção renal de água? Eu me mantenho hidratado ou eu me desidrato? Mantém hidratado. Eu produzo mais urina ou menos? Menos. Menos. Qual é a consequência de eu vasocontrair os meus vasos sanguíneos? Minha pressão arterial sobe ou diminui? Sobe. Sobe. Né? Então, essas são as funções do ADH.
Se a ocitocina é produzida quando o bebê está formado, já pronto para nascer, ou quando ele está tentando tirar leite da mama da mãe, o ADH é produzido sempre que estamos desidratados, precisando poupar água, e sempre que a nossa pressão está baixa, ou seja, a gente precisa subir essa pressão para ela voltar para os valores normais. Foi essa a primeira parte? A gente conseguiram acompanhar esses dois eixos neuroendócrinos? Essa é a neurohipófise. Ela não produz hormônios próprios, ela apenas libera, nela acontece apenas a liberação do ADH e da ocitocina produzidos pelo hipotálamo. E como o hipotálamo, quando o hipotálamo produz, vocês também acabaram de aprender. Vamos para o próximo eixo? O próximo eixo, gente, é o eixo hipotálamo-adenohipófise. E aqui tem uma diferença que vocês já perceberam. Que na adenohipófise eu tenho células próprias dela. Corticotropo, tireotropo, somatotropo, gonadotropo, lactotropo. Então aqui existem células próprias da adenohipófise. Enquanto que a neurohipófise não tinha célula glandular própria. Ela era só um feixe de axônios de neurônios que estavam de fato no hipotálamo. Aqui não, os neurônios hipotalâmicos não penetram na adenohipófise, eles ficam totalmente contidos no hipotálamo. E eles produzem substâncias para controlar essas células glandulares da adenohipófise. Eu vou explicar um primeiro eixo neuroendócrino da adenohipófise para ver se vocês conseguem acompanhar. Explicado ele, eu vou conseguindo fazer os outros. Vamos lá. O hipotálamo, ali por volta do quinto mês de gestação, a mulher sofre algumas alterações hormonais. Essas alterações hormonais no quinto mês de gestação vai estimular esse neurônio hipotalâmico e ele libera essa célula aqui da adenohipófise para produzir um hormônio. Como é que chama essa célula aqui, gente? Lactotropo. Qual que é o hormônio que ela produz? Ela produz e lança no sangue um hormônio chamado prolactina. O que a prolactina faz? Ela vai cair na circulação sanguínea e vai agir na glândula mamária. Aqui na glândula mamária, a prolactina vai estimular a produção de leite a partir do quinto mês de gestação. Diferencia, gente, prolactina para mim e ocitocina no que diz respeito ao momento em que elas são produzidas. Em que momento prolactina é produzida e em que momento ocitocina é produzida? É no mesmo momento ou não? Ela começa a ser produzida mais no início da gestação, para quando já ter o parto, já ter o leite. Agora, a ocitocina, ela vem no momento da contração e para a ejeção do leite. Isso, ocitocina já é fim do parto, fim da gestação, né? Fim da gestação e período de lactação. A prolactina é no meio da gestação, ali no volta do quinto mês gestacional, a prolactina já começa a ser produzida para que a mulher produza leite. Então a mulher começa a notar que a partir desse período aqui, ó, a mama dela começa a crescer, a inchar, ganhar volume. Dependendo da mulher, já pode começar a lactar, ela pode começar a liberar leite pelo mamilo. Então, já inclusive antes mesmo de ter passado pelo parto. Então, o primeiro eixo que eu quero que vocês identifiquem é que alterações hormonais no corpo sensibilizam um tipo específico de neurônio no hipotálamo. Esse neurônio, então, ativa a célula da adenohipófise chamada lactotropo. A lactotropo é uma célula glandular. Se ela é uma glândula, ela produz hormônio. Que hormônio que a lactotropo produz? A prolactina. E a prolactina age na glândula mamária, aumentando a produção de leite. Diferencia prolactina, para mim, de ocitocina no que diz respeito ao efeito, já que ambas têm efeito sobre a glândula mamária. Qual é a diferença de função de cada uma delas? Por que o efeito de uma não é igual ao da outra? O que cada uma faz?
A prolactina, ela estimula a produção do leite e a ocitocina, ela estimula a ejeção do leite. Exato. Então, prolactina, produção, ocitocina, ejeção. Então, são coisas diferentes. Ocitocina, o leite já está produzido, ela só vai fazer com que ele seja ejetado. A prolactina não, ela estimula as células das glândulas mamárias a produzirem uma secreção leitosa altamente nutritiva que nós chamamos de leite. Uma substância rara na natureza, né? Apenas os mamíferos, as fêmeas dos mamíferos lactam, ou seja, apenas as fêmeas dos mamíferos durante o período gestacional e no período de pós-parto produzem leite, possuem glândulas mamárias, né? E apenas nós, mamíferos, temos no leite o nosso primeiro alimento. Então, isso não acontece nos outros grupos de animais, né? Como as aves, os répteis, os anfíbios. Isso é uma exclusividade dos mamíferos. Inclusive, que dá nome, né, ao nosso grupo aí, mamíferos, ou seja, que mamam, que possuem glândulas mamárias, né, que produzem leite. Isso é uma particularidade do grande grupo de animais ao qual nós pertencemos, a nossa espécie, né, Homo sapiens, pertence. Entenderam, gente, esse primeiro eixo aqui de adeno e hipófise, para a gente poder passar para os outros? Vou fazer mais um que é simples também, antes de ir para os mais complexos. Ó, durante uma boa fase da vida, a gente está em franco crescimento. O que é franco crescimento? Quando a gente está ganhando peso, ganhando altura, principalmente, né? Ganhando altura e peso, nossos órgãos estão crescendo, nossa estrutura óssea está crescendo, então, enfim, nós estamos crescendo de um modo geral. Que momentos são esses? Nós temos um momento intrauterino, que nós crescemos intensamente, ganhando massa, ganhando tamanho, e no pós-parto, a gente ainda passa aí pelo menos umas 2 décadas, as nossas 2 primeiras décadas de vida, nossos primeiros 20 anos crescendo. Então é mais um período de crescimento intenso. Claro que nesses 20 anos a gente não cresce nas mesmas taxas. É usual que após a puberdade, tanto homens quanto mulheres experimentem um estirão de crescimento, cresçam de forma mais acelerada. Ali durante uns 2, 3 anos, ali no início da adolescência, eles cresçam bastante, né, depois que entram na puberdade. Depois disso, gente, nós paramos de crescer, certo? Mas não pensem que a gente para de produzir hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é produzido no adulto para o resto da vida. Quando que a gente produz o hormônio do crescimento? Quando estamos dormindo, nós adultos. Tá? E aí nós vamos explicar daqui a pouco por que o adulto segue produzindo hormônio do crescimento. Vocês podem estar se perguntando, né? Inclusive, eu vou perguntar para vocês, fazer essa pergunta. Por que o adulto segue produzindo hormônio de crescimento se ele não está ganhando mais estatura? Se ele não precisa crescer mais? Por que vocês acham que à noite, quando estamos dormindo, nosso corpo, o nosso hipotálamo, um neurônio hipotalâmico, produz uma substância que vai estimular a célula glandular somatotropo? Onde que essa célula está? Na adenohipófise. Então ela é controlada por um neurônio hipotalâmico que vai estimular a somatotropo a produzir o hormônio do crescimento, que a gente chama de GH. Por que GH, se hormônio do crescimento não tinha que ser HC? Em português sim, né? Mas é porque vem do inglês. Crescimento em inglês é growth. Por isso esse G, tá? De crescimento em inglês. Por isso GH. É o nosso hormônio do crescimento. Então o hipotálamo estimula a somatotropa a produzir GH. E o GH, gente, é um hormônio mitogênico. O que isso significa? Que ele age nas células estimulando divisão celular. Ele age fazendo com que as nossas células entrem em divisão.
Ou seja, ele aumenta o número de células no tecido. Esse aumento vai gerar um crescimento dos tecidos. Se eu aumentar o número de células do meu fígado cresce, ele ganha volume. Se eu aumentar o número de células do meu fêmur cresce, ganha volume. Então, o GH ele é um hormônio mitogênico. Ele é produzido em grande quantidade na vida intrauterina, e é um dos grandes responsáveis por nós crescermos tanto na vida intrauterina, e ele também vai ser produzido de uma forma constante ao longo de toda a infância. Na puberdade, nós vamos ter um novo pulso de produção de hormônio GH, após a puberdade. Por isso a gente experimenta um crescimento acelerado nos primeiros anos após a puberdade. Nesses primeiros anos, a produção de hormônio GH está alta e a gente cresce bastante. Depois ela volta a ficar basal, produzida especialmente à noite no adulto. E eu estou perguntando isso para vocês. Por que, gente, que o adulto continua produzindo GH se ele já parou de crescer? Vamos, me deem uma opção. Bora, gente. Qual é a minha opção? Juliana, Gláucia, Bruna, Letícia. É porque, por exemplo, quando a gente machuca, vai ser esse hormônio que vai ajudar na, sei lá, se a gente machuca a pele, por exemplo, na revitalização da pele, alguma coisa do tipo? Perfeito, perfeito. Ao longo de um dia, a gente faz academia, a gente sofre esbarrões, que a gente nem percebe necessariamente, a gente, embora pare de crescer em altura, a gente nunca para de renovar a nossa pele, nunca para de renovar nossas células sanguíneas, nosso cabelo não para de crescer, nossos pelos não param de crescer, nossas unhas. Então, por que a gente está produzindo quantidades basais de GH liberadas durante a noite, durante o nosso sono? Nós estamos produzindo esse hormônio para promover regeneração, reparo, crescimento dos tecidos, não para eles ganharem volume, tamanho, mas crescimento de tecido para que eles possam reparar, restaurar áreas que foram danificadas ao longo do dia. Então ele tem uma função de crescimento ao longo das primeiras 2 décadas da vida. Depois que esse crescimento em estatura e em volume para, ele continua funcionando como um hormônio reparador, né, um hormônio para ajudar na restauração de tecidos lesionados. Então o GH é produzido pela somatotropo, que é uma das 5 células glandulares presentes na adenohipófise. A adenohipófise é uma glândula muito rica, muito diversificada, né? É uma glândula que tem dentro de si 5 glândulas, tá? Basicamente, se a gente pensar que cada uma dessas 5 células produz um hormônio diferente, eu tenho 5 estruturas glandulares distintas aqui, todas dentro da estrutura que a gente conhece como adenohipófise. Fica mais incrível ainda que a gente pensar que a adenohipófise é extremamente pequena. Ela tem menos de 1 centímetro. E dentro dela vão estar presentes esses tipos celulares distintos, esses 5, produzindo hormônios extremamente importantes para o nosso corpo. Então nós já vimos que o eixo hipotálamo-adenohipófise controla a produção de leite e controla o crescimento e o reparo. O crescimento no jovem e o reparo no adulto. Maravilhoso, né? Vamos ver mais um eixo? Se tiverem dúvida, vão perguntando. Em algumas situações em que a nossa temperatura corporal cai, opa, qual vai ser o estímulo para o hipotálamo agora? Queda da temperatura corporal, sensação de frio, comecei a bater queixo, estou tremendo. O hipotálamo detecta que a minha temperatura corporal caiu porque ele percebe que a temperatura do meu sangue caiu. Meu sangue deu uma esfriada.
E junto com isso eu comecei a dar sinais de frio. Bati queixo, tremi. Esse neurônio hipotalâmico detecta essa queda de temperatura e aí ele vai produzir uma substância para controlar, para ativar a célula glandular da adenohipófise chamada tireotropo. O que a tireotropo produz nesse momento? Ela produz um hormônio chamado TSH, que é o hormônio tireoestimulante. O nome dele já diz, né? Hormônio tireoestimulante. Quem que ele estimula, gente? A glândula tireoide. Então, esse hormônio TSH, produzido pela tireotropo, estimula a glândula tireoide. A glândula tireoide, que fica aí embaixo da nossa mandíbula, né? A glândula tireoide, ela vai produzir hormônios que a gente chama de tiroxinas, T4 e T3. Eu até desenhei a estrutura aqui de uma tetraiodotiroxina, né? De uma T4. Então, a tireoide vai produzir hormônios tiroxina, usando iodo, inclusive. Tá? É a única célula do corpo que consegue processar o iodo é a tireoide. Só que ela só vai produzir esses hormônios, T4 e T3, essas tiroxinas, se ela for estimulada pelo TSH. O TSH só vai ser produzido pela tireotropo se eu for estimulado pelo neurônio hipotalâmico. E o neurônio hipotalâmico só vai começar essa cascata se ele detectar a queda da temperatura corporal, se ele perceber que o nosso sangue esfriou. Então vamos lá. Professor, por que tudo isso? Por que a tireotropo tem que produzir TSH? O TSH estimula a tireoide produziu tiroxinas. O que essas tiroxinas vão fazer no corpo? O que o hormônio T4 e T3, que são os dois hormônios tireoidianos, vão fazer no corpo? Gente, eles vão ativar as mitocôndrias das nossas células. Então, esses hormônios agem sobre todas as células do corpo. T3 e T4 agem sobre trilhões de células, fazendo o quê? Fazendo com que elas ativem as suas mitocôndrias, gerando calor, energia e acelerando o metabolismo. Então, T3 e T4, quando produzidos pela tireoide, eles são ativadores metabólicos. Aceleram o nosso metabolismo, geram calor e energia. Pergunta: o que foi mesmo que ativou esse eixo, gente, que levou à produção das tiroxinas T3 e T4? Qual foi o estímulo que o hipotálamo detectou? A percepção da célula de que o sangue esfriou? O hipotálamo detectou que o sangue esfriou e nós estávamos sentindo o que nesse momento? Frio. Frio. Olha que incrível. O frio desencadeou uma cascata neuroendócrina que levou à produção de quê, gente? De calor. Então, no frio, os neurônios hipotalâmicos detectam a queda da temperatura do sangue, produzem uma substância para estimular a tireotropo produz o TSH é um hormônio trófico. Ele vai estimular a tireoide a produzir hormônios e até a crescer. Ele pode até aumentar o tamanho da tireoide. Ele é um potente estimulante da tireoide. Quando o TSH, produzido pela tireotropo, age sobre a tireoide, ela produz T4 e T3, que são os hormônios tireoidianos. As tiroxinas T4 e T3. Esses hormônios vão agir em todas as células do corpo, ativando mitocôndria. E mitocôndria produz calor, porque ela quebra a glicose, ela gera ATP, ela gera energia. Então, as tiroxinas promovem uma ativação do metabolismo. Esse é o nosso quinto eixo neuroendócrino. Faltam 2 apenas. Oi, pode perguntar. O que acontece quando a pessoa precisa tirar essa tireoide? Quando a pessoa tira a tireoide, você mesmo vai me responder. Se ela tirou a tireoide, ela não tem mais essa glândula, o que ela deixa de produzir? O hormônio. Qual hormônio? T4 e o T3. E o T3. Qual vai ser a consequência para ela? Aí ela não vai sentir, aliás, ela vai sentir frio,
não vai ter energia, o Vai metabolismo faltar. vai ser mais O lento, metabolismo dela vai ficar acelerado ou lento? mais lento. Teórico, basicamente ela vai morrer, tá? Porque o hormônio T3 e T4 são hormônios vitais. Não consigo viver sem T3 e sem T4. Então, na falta da tireoide, essa pessoa vai, pro resto da vida dela, tomar o hormônio T4 sintético, que existe no mercado, tá? É um medicamento bem famoso, que chama Puran T4, o medicamento de referência, mas também existem outras marcas hoje no mercado, existem genéricos, mas o medicamento de referência é o Puran T4. Esse hormônio sintético se chama levotiroxina sódica, que é uma cópia do T4 biológico. Então, a pessoa que perdeu a tireoide, não tem mais a glândula, no resto da vida ela vai ter que tomar hormônio da tireoide sintético todos os dias, tá? Toma de manhã, em jejum, um comprimido contendo o hormônio T4, já que ela não possui mais a glândula. Se ela não fizer isso, não tem como ficar vivo por muito tempo. O organismo o metabolismo precisa dessa estimulação induzida pelo T4. Respondido? Deixa eu perguntar. Nesse caso, o problema na tireoide pode ser hereditário? O problema na tireoide, sim, pode ser. Porque a minha avó Pode tem, ser congênito nesse caso, é herdado. sim, ela tem hipotireoidismo, e aí o filho dela mais velho também teve, só que no caso dele ele precisou, ela também, os dois precisaram retirar as glândulas. Se eles precisaram retirar as glândulas, é porque os dois tiveram tumor, neoplasia maligna da tireoide, que costuma ser o motivo para que a tireoide seja retirada. Então, talvez tanto ela quanto eles tiveram a neoplasia maligna da tireoide, que tem, assim, uma hereditariedade bem forte. Então, os pais têm, aumenta bastante a chance de que os filhos também desenvolvam. E aí, quando eu tenho uma neoplasia, né, um câncer, uma neoplasia maligna, eu preciso cisionar a tireoide. Normalmente, o procedimento é retirar a tireoide toda. Não seria feito isso, né, se nós não tivéssemos como substituí-la. Mas nós temos, existe um medicamento que é o T4 sintético. Então dá para tomar e continuar vivendo uma vida com qualidade de vida. Então a gente retira ela inteira, nesses casos de neoplasia maligna. Você pode confirmar aí com seus parentes, mas possivelmente foi esse diagnóstico, um câncer da tireoide. Próxima via. Há momentos em que no nosso corpo nós estamos muito machucados, inflamados. Pode ser por conta de obesidade, que é um estado inflamatório crônico. Pode ser por conta de uma asma, que também é um estado inflamatório crônico. Pode ser uma grande inflamação dos intestinos, uma doença como, por exemplo, a síndrome de Crohn ou a síndrome do intestino irritável, enfim. Você pode estar num contexto de muita fadiga muscular e mental, de cansaço. Esse estado, gente, de inflamação, de fadiga, de cansaço, é detectado pelo hipotálamo, tá? A presença de substâncias inflamatórias no sangue é percebida pelo neurônio hipotalâmico. E o que esse neurônio detecta? Opa, está havendo inflamação, há lesão, esse organismo está machucado, está fadigado. Nesse caso, esse hormônio hipotalâmico vai controlar, por meio de um hormônio também, a glândula corticotropo, que é mais um tipo glandular presente na adenohipófise, a corticotropo. A corticotropo, por sua vez, vai produzir o hormônio que a gente chama de adrenocorticotrófico, ou ACTH, ó, adrenocorticotrófico, trófico é de crescimento, adrenocorticotrófico, ele está falando das adrenais.
das glândulas adrenais que produzem corticoides. Olha que nome interessante. Hormônio adrenocorticotrófico. Trófico, crescimento. Crescimento de quem? Das adrenais, das glândulas adrenais, que produzem corticoides. Então, o hormônio adrenocorticotrófico, que é corticotropo, produziu, ele vai agir nas glândulas adrenais. Nós temos duas, uma sobre cada rim. As glândulas adrenais, quando estimuladas pelo adrenocorticotrófico, por esse hormônio, assim como a tireoide, como foi estimulada pelo TSH, a tireoide fez o quê? Produziu T4 e T3. O que a adrenal vai fazer quando ela for estimulada por ACTH? Ela vai produzir um hormônio chamado cortisol. O cortisol, gente, é o nosso hormônio biológico com função anti-inflamatória. Olha que perfeito. Foi inflamação que estimulou esse neurônio hipotalâmico a fazer com que a corticotropo produzisse ACTH. O ACTH veio e estimulou a adrenal a produzir cortisol. E o cortisol tem qual poder? Anti-inflamatório. Então, diante de um quadro de inflamação, o nosso corpo ativou uma via neuroendócrina que levou à produção de um hormônio anti-inflamatório. De novo. Diante de um quadro de inflamação detectado aqui pelo neurônio hipotalâmico, o nosso corpo ativou uma via neuroendócrina que levou à produção de um hormônio anti-inflamatório por natureza, o cortisol. O cortisol, ainda por cima, ele é catabólico para proteínas e lipídios, ou seja, ele promove quebra de proteína e quebra de lipídios. Ele aumenta no nosso sangue as quantidades de ácidos graxos e de aminoácidos para a produção de energia. Ele aumenta a glicemia também. Olha como ele é ligado à energia, né? Ele enche o nosso sangue de ácido graxo, de aminoácido e de glicose. Ou seja, ele lota o nosso sangue de substâncias que o nosso corpo precisa para gerar energia. E ele também tem um papel imunossupressor, ele reduz a resposta imunológica. Professor, reduzir a resposta imunológica é ruim. No quadro em que a inflamação está sendo provocada por uma doença autoimune, ou seja, é o próprio sistema imunológico que está atacando, é interessante ter esse efeito imunossupressor para controlar as nossas doenças autoimunes, quando o nosso sistema imunológico está muito ativado. Uma curiosidade para vocês em relação ao cortisol. O cortisol é um hormônio que, por natureza, é anti-inflamatório. E ele é um esteroide, um hormônio esteroidal. Os cientistas pegaram o cortisol, gente, e copiaram ele em laboratório, gerando a hidrocortisona. E depois disso, toda uma classe de anti-inflamatórios sintéticos com base no cortisol. Já ouviram falar de dexametasona, betametasona, triancinolona, prednisona, prednisolona? Lá em farmacologia vocês vão ver que toda essa classe de anti-inflamatórios são baseados no cortisol humano. Então são fármacos anti-inflamatórios que surgiram de uma cópia da molécula do cortisol humano, que é nosso hormônio anti-inflamatório. A diferença é que esses fármacos são muito mais potentes que o cortisol. Tem um poder anti-inflamatório muito maior, mas foram todos inspirados no cortisol. Dúvidas, gente? Dúvidas ou não? Então vamos para o nosso último eixo. Por enquanto, não. Então vamos para o nosso último eixo. O eixo dos hormônios sexuais. Agora, gente, o neurônio no hipotálamo, ele vai detectar variação da quantidade de hormônios sexuais no sangue. Lembrando que o hormônio sexual do homem é diferente do hormônio sexual das mulheres.
Então, esse neurônio hipotalâmico, nas mulheres, ele está olhando se a quantidade de estrogênios está adequada no sangue feminino. No homem, ele vai estar olhando se a quantidade de testosterona está adequada no sangue masculino, no sangue do homem. Se ele perceber que testosterona está baixa no homem, o hormônio masculino, e que os estrogênios estão baixos na mulher, que são os hormônios femininos, esse neurônio hipotalâmico vai estimular agora a última glândula, o último tipo de célula glandular presente na adenohipófise, a gonadotropo. Os demais tipos nós já vimos. A gonadotropo, quando estimulada, vai produzir um hormônio. Só que a gonadotropo tem um diferencial. Olha, a somatotropo, quando era estimulada, produzia um hormônio, GH. Tireotropo, quando estimulada, produzia um hormônio, TSH. Corticotropo, quando estimulada, produzia um hormônio, ACTH. E lactotropo, quando estimulada, produzia um hormônio, prolactina. Mas a gonadotropo não. Quando estimulada, ela vai produzir 2 tipos de hormônios gonadotrópicos. Porque trófico, crescimento, gonado, gônadas. O que são as gônadas? Testículo no homem, ovário nas mulheres. Então, a gonadotropo produz hormônios que vão controlar ovários nas mulheres e testículos nos homens. A glândula sexual feminina produz o hormônio sexual feminino e a glândula que produz o hormônio sexual masculino. Então vamos lá. Quais são os hormônios que a gonadotropo produz? O hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante. E vocês podem colocar aí que eu não coloquei, tá? Hormônio luteinizante a gente chama de LH. LH, hormônio luteinizante. A sigla é LH. E quem é o hormônio folículo estimulante? É o FSH. Tá? Então, o hormônio luteinizante é o LH. E o hormônio folículo estimulante é o FSH. Vamos entender por que esses 2 hormônios são produzidos? Vou começar com o FSH, que eu considero mais simples de entender. Olha o nome desse. Então, vai lá. Diferença, hein? Diferente das outras células glandulares da adenohipófise, a gonadotropo não produz um único hormônio, mas 2. LH e FSH. Qual é o papel biológico do FSH, gente? Se você olhar para o nome dele, você já percebe, ó. Hormônio folículo estimulante. Ele estimula o crescimento de folículos. Onde? No ovário e nos testículos. O que significa estimular folículo, professor, nos ovários? Significa estimular a liberação de óvulos, tá? A produção de óvulos. Tá? Então, o folículo estimulante estimula a mulher a produzir o óvulo maduro no seu ovário. E o folículo estimulante no testículo masculino, ele vai estimular a produção de espermatozoides. A mulher libera um único óvulo por mês. Então, o papel do folículo estimulante, do hormônio folículo estimulante na mulher, é promover a maturação de um único óvulo por mês. Já o papel do hormônio folículo estimulante no homem é estimular a produção de milhões de espermatozoides. Né, que o homem produz constantemente e em grande quantidade. Então, o papel do hormônio folículo estimulante é gerar um óvulo maduro e gerar espermatozoides viáveis. Ou seja, ele está gerando gametas. Ele está nos preparando para nos reproduzir. O homem não se reproduz se ele não tiver uma quantidade grande de espermatozoides viáveis. E a mulher também não vai conseguir se reproduzir se ela não produzir óvulos, se ela não maturar óvulos. Então, FSH é um hormônio produzido pela gonadotropo com uma função muito clara, gente. Reprodução. Sem esse hormônio aqui, sem chance da gente conseguir perpetuar a nossa espécie, né? Nos reproduzirmos. O outro hormônio que a gonadotropo produz é chamado de LH.
ou hormônio luteinizante. E aí há um detalhe aqui que vocês precisam ficar muito atentos. O FSH me fazia gerar um óvulo maduro e gerar espermatozoides viáveis. Então, o FSH me fazia produzir gametas. Já o LH, ele é o hormônio que me faz produzir outros hormônios. Então, o que o LH vai fazer de principal? Ele vai fazer a mulher produzir estrogênios e progesterona, que são os hormônios femininos. Então, o LH na mulher estimula a produção de estrogênios e progesterona. E ainda promove a ovulação. Pai, professor, não era o FSH que fazia isso? Cuidado. O FSH faz o óvulo amadurecer. O que é a ovulação? É o óvulo maduro se desprender do ovário e cair na trompa de falópio e vir em direção ao útero. Ovular para a mulher é liberar o óvulo. Então, o FSH amadurece, deixa o óvulo prontinho. Mas quem faz com que ele seja liberado, ou seja, quem promove de fato a ovulação, é o LH. Ele ainda faz a mulher produzir estrogênios e progesterona, que são os hormônios femininos. Já o LH no homem, como o homem não ovula, a única função do LH no homem é fazer o homem produzir testosterona. Tá? Então você vai separar assim, ó, a função desses dois, para facilitar um pouco para você vai sempre pensar que a função do FSH está ligada a gametas, tá? A produção de gametas. Quais são os gametas? O óvulo maduro e espermatozoides viáveis. Já o LH, a função do LH será hormônios, tá? Então o LH vai estimular a produção de hormônios sexuais. Qual é? Então, se é hormônio sexual, o que ele está estimulando mesmo? Ele vai estar estimulando no homem, nos testículos masculinos, a produção de testosterona pela célula de Leydig e nas mulheres a produção de estrogênios e de progesterona pelas células da pele. Tá certo? Essa é a função do hormônio LH. Estimular a produção dos hormônios femininos e masculinos. E o FSH estimular a produção de gametas. Vocês sabem qual é a função dos hormônios femininos, dos estrogênios femininos, e qual a função do hormônio masculino, da testosterona? Alguém sabe a diferença? Características masculinas e femininas? Por exemplo, pelos. Sim, esses hormônios são importantes para diferenciar homens e mulheres. Só que em dois momentos, tá? Homens e mulheres se diferenciam em dois momentos da vida. A gente tem uma produção de estrogênios e de testosterona na vida intrauterina. Uma produção massiva desses hormônios. Com qual objetivo? Na mulher, para que ela nasça com sexo feminino ou com estruturas genitais femininas, vagina, útero, ovário. No menino, a produção de testosterona na vida intrauterina, antes de nascer, vai ter o objetivo de fazer com que ele não desenvolva vagina, útero e ovário, e sim que ele desenvolva pênis, testículos, próstata, ou seja, que ele desenvolva um aparelho sexual masculino. Quando nascem, se você tampar o aparelho sexual, se a criança estiver vestida, você é incapaz de dizer se é menino ou menina. Então, nós não temos na primeira infância
diferença sexual que não seja a nossa genitália. Tanto que se um pai ou uma mãe enlouquecido decidir criar o filho, fazendo ele acreditar que ele é do outro sexo, eles vão conseguir isso durante toda a primeira infância dessa criança. Até ele chegar na puberdade, os pais vão conseguir fazer isso. Então, existem relatos na literatura, por exemplo, de mães que queriam uma menina, nasceu um menino. E elas criaram como menina. Ninguém percebe. E a mãe vai ensinar os trejeitos, as questões de valores, de costumes femininos, e aí ele vai crescer como uma menina. Quando é que isso vai dar problema? Na puberdade, que é quando nós vamos ter uma nova onda de produção de estrogênios na menina e de testosterona no menino. Nesse momento, a gente adquire o que a gente chama de características sexuais secundárias. Então, na puberdade, a gente, de fato, adquire aparências diferentes. Até então, o que nos diferenciava era só presença de pênis e presença de vagina, estrutura genital masculina e feminina. Na puberdade, vem a diferenciação física como um todo. Então, a mulher vai acumular gorduras nos quadris, formando uma cintura e a silhueta típica das mulheres. Ela vai desenvolver os seios, a voz vai adquirir um timbre mais agudo e o padrão de pelos, né, no corpo feminino também vai se distribuir de uma forma diferente do padrão de pelos. Não é que mulher não desenvolva pelos, né? Desenvolve, mas um padrão diferente do masculino. O homem pode ter bastante pelo no rosto, né? Formando a barba, no peito, nas costas, onde as mulheres normalmente não desenvolvem uma quantidade significativa de pelos. Pernas, braços, tanto os homens, região pubiana, tanto homens e mulheres vão desenvolver pelos. Mas o peitoral masculino, né, e especialmente a barba, são típicas da pelagem masculina, que é um padrão gerado pela testosterona. Além disso, né, o homem vai desenvolver uma voz mais grave, uma estrutura muscular mais robusta, inclusive ele vai adquirir mais força física do que a mulher nesse momento. Até antes desse momento, meninos e meninas não têm grandes diferenças físicas, mas depois desse momento, o homem já passa a ter uma estrutura muscular bem mais avantajada do que uma mulher comum, fica mais forte. A distribuição de gordura é diferente, o homem não acumula gordura nos quadris, por isso ele não acintura, ele não adquire a silhueta feminina, né? Ele vai ficar com um corpo mais quadrado, porque o homem acumula gordura principalmente no abdômen e não nos quadris como as mulheres. Repararam, gente, que o que diferencia de forma secundária a nossa aparência masculina e feminina é a produção desses dois hormônios orientada pelo LH após a puberdade. Ah, professor, então, se uma menina com genitais femininos, na puberdade, ela começar a tomar testosterona, ela vai adquirir características de um homem? Vai, gente, ela vai masculinizar quase que completamente, a ponto de ninguém dizer que trata-se de uma mulher que tem sexo feminino, porque a aparência vai ser toda masculina. A mesma coisa para o menino. Se um menino aqui no início da puberdade começa a receber altas doses de estrogênio, ele vai feminilizar. A voz não vai engrossar, não vai ter barba, vai ter cintura, vai acumular gordura nos quadris, vai desenvolver seio. Então nós, homens e mulheres, o que nos diferencia é esse momento aqui, ó. E aí, claro, né, os genitais também. E hoje em dia já existe tecnologia para você fazer a conversão sexual no caso dos transgêneros, né, que são aquelas pessoas que nascem com o gênero trocado. Ela tem o sexo feminino, mas tem uma identificação completa com o sexo masculino. Na sua cabeça, ela é um homem no corpo de uma mulher.
e vice-versa. Para esses, a reversão sexual é possível. Mas eu queria que vocês entendessem isso, né? O que nos diferencia é a produção desses hormônios. Por isso que os pais têm que ficar muito atentos, porque se faltar estrogênio para uma mulher, para uma garota na puberdade, e se faltar testosterona para um menino, eles não vão diferenciar sexualmente. Então, o que eles vão adquirir? Um caráter que a gente chama de andrógeno. Aquela pessoa que você olha e não tem muita certeza se se trata de um homem ou de uma mulher. Porque nem feminilizou, nem masculinizou. Porque não produziu o hormônio que tinha que produzir. Então os pais têm que ficar atentos. Chegou na idade de masculinizar, de feminilizar. Os amiguinhos da mesma idade estão todos entrando nesse processo. E seu filho está ficando para trás, tem que procurar aí um endócrino, fazer os exames para ver se a produção desses hormônios está adequada. Dúvida, gente?